Olá, irmãos, mais uma vez estamos aqui para estudarmos a palavra de Deus. Continuando no livro de Eclesiastes, livros poéticos, hoje nós estudaremos do capítulo 7 ao capítulo 12, encerrando esse livro, o que tem por tema o mistério dos atos de Deus. O que nós queremos com isso hoje? Saber e compreender que um dos mistérios dos atos de Deus é que as mesmas coisas sucedem aos justos e aos injustos, isso debaixo do sol. Fazer compreender que as escolhas que fazemos hoje indicam para onde vamos. Encarar a vida e a morte, a dor e a alegria como sendo parte do viver. Ser sábio é utilizar a seu favor a sabedoria que vem do alto. Esse é o nosso objetivo que devemos compreender. O nosso textuário é o capítulo 9, versículo 2, que diz assim: tudo acontece igualmente a todos, ao justo, ao ímpio, ao bom, ao mau, ao puro, ao impuro, ao que oferece sacrifício, ao que não oferece, ao bom, ao pecador, ao que faz juramentos e ao que não faz. Vamos considerar que isso foi escrito em uma época da antiguidade por um homem muito sábio, cheio de riquezas e tinha em suas mãos a possibilidade, a condição, o poder de realizar muitos feitos, dos quais ele tira muitos ensinamentos. E nesse versículo ele vem colocar alguns elementos que são tão concretos para a vida desde o início até o final, na nossa vida como no tempo, e algumas coisas são pertinentes à cultura bíblica do Velho Testamento. Mas em tudo há o princípio de Deus. Diferente do tempo, da circunstância, o princípio vale. Tudo acontece igualmente para todos, justos ou ímpios. O que Deus quer dizer com essas coisas? As mesmas coisas descem aos justos e aos ímpios. Você concorda ou discorda? Bom, para nós é sempre difícil entender que todos partilhamos o mesmo caminho. O resultado está com Deus. Só Ele sabe o nosso futuro, porém uma coisa é certa. As escolhas que fazemos hoje indicam para onde vamos. Bem, a vida ela foi construída por Deus com sabedoria, com inteligência, com a capacidade do infinito, da eternidade. Então ele é assim. Então quando ele constrói o mundo, os astros, o universo e nós, ele constrói na sua consciência de infinito, na sua consciência de eternidade. Então ele faz a coisa não para ficar mexendo de tempos em tempos, ele faz para ser concreta, permanente. Bom, assim também ele fez o planeta Terra. Muitas pessoas dizem que tentam provar com tantas teorias da evolução do homem, da humanidade, das coisas, mas Deus fez tudo com as leis, que são hoje, que o homem olhando para ela, ele pode interpretar, entender que elas tiveram início lá muito antigamente, com uma evolução, um processo de construção. Bom, a natureza é assim, ela se constrói, mas ela começou com essas leis de construtividade, de continuidade, a partir de um único momento. Deus fez com sabedoria e com inteligência para que ele não ficasse interferindo. Então, tudo que acontece no mundo não acontece porque Deus designou que assim fosse. Todas as nossas escolhas têm consequências. Qualquer pessoa, qualquer ser humano, qualquer coisa no planeta Terra, no universo, seguem as mesmas leis da natureza. O que Deus, então, faz com isso? Deus construiu tudo e ficou lá guardado no seu trono celeste e não olha por nós, não. Ele tem amor, tem misericórdia e interfere naquilo que o seu propósito para com as pessoas e a vida do homem, por resultado ser louvar e agradar a Deus, aconteça de fato. Então ele interfere na natureza, interfere no mundo para que os nossos descaminhos sejam conduzidos de volta ao caminho dele. Mas nós somos nesse mundo acometido sempre da mesma lei natural. A diferença é que, como salvos, Deus está ao nosso lado, nos propondo chegarmos a Ele com tudo o que acontece. Que escolha você tem feito para que o que irá acontecer na sua vida? O lugar do sofrimento na vida. O capítulo 7 e 8 fala muito bem disso. Eu olho na minha Bíblia, o título é assim, do capítulo 7. Comparadas à sabedoria e à loucura. O versículo que eu quero ler com os irmãos é o versículo: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. O versículo 9: não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. E ele continua ao redor dessa temática. Há pessoas que não aceitam essa realidade.
que há lugar de sofrimento na nossa vida e, por incrível que pareça, trazem mais sofrimento ao seu viver quando entram em negação. Não, eu sou feliz, eu sou vitorioso, eu sou maior em Deus, eu sou melhor, nada me atingir. A doutrina bíblica apregoada nos nossos tempos contemporâneos fazem alusão a isso, é uma adulação ao homem. Isso é uma insensatez que não tem tamanho. Eu posso tudo. Não, eu vivo a vida como ela já está gerida e produzida e conduzida por Deus. Acontecendo coisas boas ao ver humano ou coisas ruins ao ver humano, glória será dada a Deus porque Ele está no controle. Esse é o pensamento do crente, do salvo. Você não vive negando as coisas da vida. Você não vive tentando traçar um caminho de vitória sobrenatural. Deus não quer isso. Deus não fez isso. Deus quer, nas circunstâncias naturais da vida, acontecendo o que acontecer, Ele seja glorificado por nós. Outros trazem para si sofrimento quando desejam ser demasiadamente justos e sábios. Colocam uma carga emocional sobre si, para além do que podem carregar. Ora, eu quero conduzir o mundo pela minha sabedoria. A minha sabedoria, ela é construída pelo que eu vivo, pelo que eu tenho feito. A minha sabedoria não está nas coisas do mundo, pelo aquilo que é eterno. Agora, a sabedoria que vem de Deus e me preenche, que eu encontro nas suas sagradas escrituras, elas sim podem dizer que para mim, como viver e carregar o que é saudável, tanto para o emocional, psicológico, material, social, de qualquer circunstância. A sabedoria humana tem um valor humano e passa aqui. A sabedoria de Deus é eterna, conduz o homem em todo o tempo. Quero ver que os irmãos entendam também sobre o sofrimento. Devemos olhar os sofrimentos, as perdas, as dores, a morte, deve ser visto de frente, com uma situação comum, normal da nossa vida. Se você tem medo da morte, é o receio de não ir para o céu, de não ter deixado algum legado, não ter produzido tudo que você acha que poderia ter produzido. Se você tem confiança em Deus, você estará com Ele. A morte vai acontecer e isso será glória para todos os salvos. Os mistérios da vontade de Deus. O mistério de Deus é a tentativa do homem compreender pela sua razão e lógica aquilo que Deus tem proposto para o mundo. Bom, o mundo não entende, o mundo não compreende, é difícil, mas nós salvos temos fé naquilo que Deus não revelou ainda ao nosso coração pelo Espírito Santo, haverá de ser revelado. E Ele só revelará para nós, os salvos, aquilo que compete à nossa vida dentro do seu propósito. Se nós almejarmos entender mistérios daqueles que não comportam o seu propósito em nosso viver, nós não alcançaremos. Outros alcançarão, porque terão em Deus um propósito cujo esse mistério será revelado. Não temos como entender os mistérios da vontade de Deus para o nosso viver, mas temos como aceitar o seu imenso amor, em especial por aqueles que escolhem caminhar com Ele. O que é um mistério? Deus é amor, é misericórdia, tem poder, dá a vida, tira a vida. Por que tantas pessoas sofrem? Porque o crente sofre. Muitos têm isso como mistério, mas isso já está revelado. Deus, em sua vontade infinita, em seu amor grandioso, Ele quer que o tempo seja apenas um momento passageiro, não que nos apeguemos com o eterno. E sim, a eternidade é a que nós devemos almejar. Se pensamos nisso, tudo que passamos aqui é passageiro, é do cotidiano, é algo que não está valendo a nossa vida eterna. O que vale a nossa vida eterna é aquilo que Deus tem proposto, estará conosco desde o momento em que aceitamos a Ele como Salvador e na eternidade. Somos convidados a viver experiências saudáveis em nosso dia a dia, a fim de desfrutarmos o melhor da nossa vida. Desfrutar o melhor da nossa vida. As experiências podem produzir isso. As oportunidades podem produzir isso. A sabedoria nos vai dar determinação se isso será proveitoso ou não. Então, com sabedoria, devemos valorizar os bons relacionamentos, bom tempo de convivência, para si e para aqueles que nos cercam. Isso é o que Deus propõe. O meu bom relacionamento com o que é material passa. O meu bom relacionamento com as pessoas, há a possibilidade dele estar comigo na eternidade, se ao evangelizá-lo, ele se tornar um crente, e aqueles já estarão comigo no futuro. E essa comunidade, valorização da convivência, é o que nos dará, então, a melhoria de vida. Isso é sabedoria. Bom, nesse momento eu queria que vocês pensassem, né?
da sua mente. Narre para você mesmo alguma experiência saudável que tenha vivenciado. Se você quiser pausar o vídeo, faça a experiência. Pense alguma coisa saudável em seu viver. Nem sempre aquele que possui melhor qualificação será bem-sucedido. Olha o texto. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor. Isso é um elemento para a vivência humana. O que eles querem dizer? Há uma tentativa, tanto no Velho Testamento como nas filosofias, de que o corpo ele é perecível, mas a mente, o intelecto, o raciocínio tem uma ligação com algo que é eterno. Bom, isso tem também chegado às filosofias, aos pensamentos, e às vezes a sabedoria do homem abarca isso também. Ou seja, o desvalorizar do corpo e o valorizar mais da mente. Bom, Deus não criou a gente ser distinto, separado, um corpo e uma mente. É uma pessoa, um ser humano íntegro. Mas o trabalhar, a força do que o homem produz com os braços, fica tudo aqui na terra. Tudo que a gente produz fica, tudo que produz não é dado como uma vitória como Deus quer que seja, como Deus vê que é vitória. Então nós podemos construir uma carreira brilhante, fenomenal, maravilhosa, mas o que é eterno, nós não levaremos nada disso. Há uma carreira promissora, é aquela de Paulo, que você passou a vida combatendo o bom combate, mas guardou a fé. Agora ele alcança os louros da vitória em Cristo. Ser bem-sucedido não é apenas para aqueles que é qualificado, é saber tirar o melhor proveito de tudo que se vive, saber também que em tudo o Senhor está presente. Nisso vocês têm realmente vitória. Como cristãos, sabemos que não dependemos da sorte ou do azar em nosso viver, porque a nossa confiança está na providência amorosa de Deus. Primeira coisa, tudo que podemos ter nessa vida, confiado em Deus, vem com amor. Cremos que a hora certa é sempre a do nosso Deus. Mesmo que não venhamos a entender seu mistério, vivemos e caminhamos crendo em sua ação, poder a nosso favor. Você pode agora, nesse momento também, fazer um outro exercício. Compartilhe com alguém da sua casa, exemplo de pessoas que, apesar de não terem qualificação, são bem-sucedidos. Eu tenho muitas histórias de pessoas que estudaram pouco, não tiveram um curso de graduação, mas são pessoas que foram bem-sucedidas, porque entenderam a vida como ela funciona, trabalharam com afinco, com propriedade, mas ainda assim são pessoas que não levarão o fruto desse seu trabalho, da sua capacidade para frente. Mas aquilo que eles guardaram em Deus, esse tesouro está no céu. A excelência da sabedoria, capítulo 10, a pessoa sábia falará coisas que edificam, que fortalecem e dão ânimo. Olha o versículo 10, 12. Mesmo em momento de dificuldade, palavras sábias fazem a diferença. Eu vou ler para os irmãos esse versículo, capítulo 10, versículo 10 e 12, que diz assim. Onde é que está aqui? Se o ferro redobrar a força, mais a sabedoria resolve com bom êxito. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Na palavra do sábio a favor, mas o tolo e seus lábios dos seus lábios devoram. A contraposição, né? Você tem uma situação, mas é necessário que haja sabedoria em exercê-la, em fazê-la. Bom, parece que é interessante o exemplo da cobra. Se eu não encantar a cobra, se eu não deixá-la domesticada, se eu não tiver domínio sobre ela, ela vai me picar. E se me picar, eu posso morrer. Então, que sabedoria há nisso aí? Na nossa vida temos muitas circunstâncias que podem tragar a nossa vida, nos fazerem mal. Mas nós devemos ser sábios de lidar com ela antes de saber. A prudência, a coerência no fazer, a percepção da vida e como ela nos faz planejar coisas, organizarmos de modo que ela será mais fácil, mais viável, mas lembrando que mesmo que ainda possa acontecer algo ruim, algo de errado, no nosso planejar nós ainda temos a Deus para poder nos dar vitória, convicção daquilo que podemos realizar e ainda assim termos alegria, porque nós podemos crer que às vezes tomamos uma decisão errada, em certas circunstâncias, em relação à nossa fé fraca, mas sabemos que Deus é misericordioso e ainda assim nos resgatará daquilo que fizemos de errado, nessa decisão tomada sem sabedoria. Necessário se faz ter discernimento, vindo da parte de Deus para o momento certo. A sabedoria está na maturidade, na medida certa das coisas, no falar, no andar, no agir, dignamente diante de Deus e da sociedade em geral.
Eclesiastes 11:12 vem resumidamente nos dizer assim: podemos tirar proveito do tempo no ciclo de vida e na hora oportuna. Podemos e devemos aprender a tirar proveito do nosso tempo de vida. Devemos fazer o que é bom e no tempo oportuno. Bom, a vida ela é formada, ela é construída, constituída com leis, tanto naturais como leis da organização social. Então nós sabemos que as pessoas nascem, forem bem nutridas, crescerão saudáveis. Se tiver um ambiente de saúde ao seu redor, não sofrerão tantas doenças. Se tiverem bom carinho, acolhimento, educação, serão pessoas agradáveis para a vida. Se tiverem conhecimento formal, poderão ser inteligentes, capazes de produzir muitas coisas. Se andarem estudando, fazerem uma faculdade, tiverem um emprego usando esse conhecimento, poderão formar família, ter riqueza, ter bem assim. Ou seja, a vida tem um procedimento. Esse ciclo de vida, ela é próprio da Terra, mas nós devemos entender que nós devemos seguir esse ciclo de vida, porque ele é bom, é como a vida anda na Terra, como ela funciona de uma forma mais agradável. No entanto, nós devemos achar que só porque seguimos as regras do mundo sociais, nós teremos êxito e seremos felizes eternamente. Não, é necessário que tenhamos essa vida, esse proceder, esse planejamento e esses intentos na vontade de que tudo isso é para glorificar a Deus. Então, Deus pode nos conduzir nesse procedimento, mas se nós fizermos tudo isso, terminarmos a vida dizendo, minha vida foi maravilhosa porque eu planejei bem e fiz tudo conforme devia ser, você vai terminar a eternidade sem Deus, e isso não é proveitoso. Então, mesmo que você planeje sua vida e ela for nos ditames do tempo em que a gente vive, nas regras sociais, e você se der bem, não há valor em dizer, eu vivi bem, portanto, Deus me ajudou, estarei no céu. É preciso que você se encontre com Deus. O resultado de uma vida boa não quer dizer que você foi de Deus. O viver glorificando a Deus em qualquer circunstância, sim, diz eu sou de Deus. Nunca para além, nem para quem, sejamos moderados no que vivemos. Voluntários poderão compartilhar algo que tem feito. Faça isso com alguém, diga, eu tenho feito ultimamente algumas coisas que são benéficas, que são proveitosas, que estão no ciclo da vida, estão de acordo com as regras do mundo, mas eu não estou pecando, eu não estou desviando de Deus, eu consigo fazer tudo isso e glorificar a Deus, porque Deus tem me abençoado. Alegrar-se faz parte do viver, não é só sofrer não, para todas as fases da vida há sua alegria. Vocês poderão compartilhar, entre vocês também algo que você tem desfrutado de alegre. Dá uma pausa no vídeo, chame alguém e conte, e diga que Deus está presente, se você consegue ver a presença dele nesse momento, tudo bem? É um exercício muito bom. Bom, dica para você, para todos nós, aprendendo com Eclesiastes, ele diz assim, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Deus é o autor da vida, do manual para viver. Sejamos sábios em utilizar a nosso favor a sabedoria que vem do alto. O que é interessante pensarmos nisso? A vida procede como ela deve ser. Se nós nos inteirarmos de como ela é debaixo do céu, nós podemos ter vantagens e andarmos bem. Se você quer ter felicidade, satisfação, alegria e ter na sua vida sempre uma condição em que você poderá dizer, vivi bem, você tem que ter o conhecimento dela. O conhecimento formal indica um caminho, mas ele tem um limite. O fim da vida acabou tudo. Se você tem um manual que é a Bíblia, a palavra de Deus, você tem na vida elementos eternos que você pode desfrutar enquanto estiver vivo, e quando morrer, a felicidade continuará com você na eternidade. A dica de Eclesiastes é essa, sejamos sábios para utilizar a favor a sabedoria que vem do alto. O que eu quero que os irmãos façam? Eu queria que vocês pensassem o seguinte, nesse momento você tem o mistério da vida e de Deus sobre nós. O que é incógnito? Deus revelará aqueles cujos seus propósitos estão dentro dessa ação. O que a gente pode fazer? Encarar a vida e a morte, a dor e a alegria como sendo parte do nosso viver. Esse é um mistério da vida. Nós não sabemos dos procedimentos da vida e muitas coisas. Mas por que se dói? Por que se morre? Por que tem tristeza? Mesmo para o crente. Agora, qual que é o ponto forte de você diante dessa circunstância difícil? Pense, raciocine, veja como Deus tem agido em você. E da sua parte para com Deus, o que precisa fortalecer em relação à vida, à morte, à dor, à alegria, os acontecimentos. Faça essa reflexão, coloque Deus no seu coração,
ore sempre, estude a palavra, e essa sabedoria lhe dará condição de ver melhor. Bom, esse é o que Eclesiastes vem nos dizer. E no próximo estudo, nós estudaremos o livro dos Cânticos, né, o capítulo 1 ao 8, de uma vez só. Tudo bem, irmãos? Deus os abençoe, faça de nós um propósito constante em seu viver. Amém.